Por quê? Por causa da correria do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos que enfrentamos. E aí quando quando percebemos, passou aquele dia e falou, meu Deus, e não é que eu tive a oportunidade de viver uma coisa e perdi, mas quando você vem aqui, o que acontece? Até a pastora falou, né? Às vezes a gente chega no carro, a gente entra aqui, nossa cabeça só durante os louvores já é suficiente para nos aliviar, na verdade, a gente já se esvazia. Por isso que a gente não pode perder momentos como esse. A gente precisa se renovar em Deus. E não é fácil se renovar em Deus lá dentro da sua casa, quando está tudo em pé de guerra. Não é fácil se renovar lá na empresa, no trabalho, quando está difícil, quando as coisas não estão acontecendo. Por isso que Deus te dá esse lugar aqui para você se renovar na presença dEle. Eu quero declarar que você vai sair daqui completamente renovado. Amém? E não acho que o ano terminou. O ano não terminou. Isso não é jargão de igreja, não. O ano não terminou. Deus pode operar e Ele vai operar milagres ainda esse ano na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje se comemora o Dia da Bíblia. Hoje, 11 de dezembro, é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Bíblia. Foi uma bênção que nós alcançamos de ter legalmente dentro do decreto, né, nacional, que hoje a Bíblia fosse comemorada. E assim a gente fala, mas e daí comemorar o Dia da Bíblia? Qual é a diferença? Ter um dia ou não ter um Dia da Bíblia? Como nós vivemos num país de, vamos dizer assim, de grande número de religiões diferentes, a gente foi colonizado de uma forma, aqui os indígenas que viviam aqui já agiam de outra forma, e depois nós tivemos aquela transição dos negros que vieram, né, trazidos com outros princípios. Então, o Brasil ele é uma miscelânea de crenças, de religiões, não é uma coisa muito específica, né? Você vê que o próprio protestantismo, né, a igreja evangélica veio entrar aqui em 1800 e pouco, né, praticamente aí 300 e poucos anos depois do descobrimento, né? Nós temos aí 500 e poucos anos de Brasil, a fé evangélica tem 200 e poucos anos, ela é recente se for ver em relação às outras. Mas quando a gente olha para Israel, o berço da fé cristã, porque o cristianismo nasceu em Israel com Jesus, o que a gente vê? A gente vê um povo que ama a palavra de Deus. Ama. Para quem foi para Israel na festa de tabernáculos, vê que um dos dias da festa lá em Israel é o dia chamado Simchat Torah, o dia da Bíblia deles, né? A Torá é a Bíblia dos judeus, são os primeiros livros, né? O Pentateuco, e eles celebram a palavra de Deus, a palavra que Deus deu para sustentar a vida deles. É tremendo isso. Eles saem para as ruas com os rolos, né, com a Torá, e eles abraçam, e eles dançam com a Torá. Eu participei de um culto lá, de uma igreja judaica messiânica, no dia da Simchat Torah. Meu Deus, que delícia! Aí eu peguei também a Torá e saí dançando com a palavra de Deus, e eles vejam a palavra de Deus e passam e abraçam. E é lógico, você olha isso, é meio estranho para a nossa cultura isso. É meio estranho, a gente não está acostumado. Mas o que eles estão expressando lá? O quão importante é na vida deles a palavra de Deus. E aí agora a gente vem para nós aqui. Eu e você, que vivemos numa cultura completamente diferente da cultura judaica, e perguntamos para nós mesmos o quanto a palavra de Deus ela é importante na minha vida. O quanto eu sei que esse livro aqui que fechado, ó, ele parece como qualquer outro livro, sim ou não? Sim. Se eu tiver fechado ali, tem uma pequena biblioteca aqui em cima, tenho vários livros lá, eu gosto muito de ler. E se ele estiver ali enfiado no meio de todos os outros livros, ele é mais um livro fechado. Mas quando nós abrimos esse livro, é a própria boca de Deus falando conosco.
presta atenção em algo que eu quero falar para vocês aqui nessa manhã. Ninguém tem relacionamento com Jesus se não se relacionar com a Bíblia. Por quê? Porque Jesus é a própria Bíblia. João capítulo 1 diz: e no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verbo, né, em algumas traduções, outras a palavra. Jesus é a própria palavra. Então não adianta eu falar que eu tenho relacionamento com Jesus se eu não tiver relacionamento com a palavra. Não tem como. Inclusive, quando Deus me deu essa frase, foi que Ele me trabalhou no meu espírito para que eu criasse um curso bíblico. Eu tenho um curso bíblico na internet. Muitas pessoas estudam lá. Por quê? Porque eu entendi que eu jamais vou conhecer quem é Jesus, jamais vou entender quem é Jesus, jamais vou me aproximar de Jesus se eu não me aproximar disso. E é por isso que os judeus abraçam, porque eles entendem que essa palavra é o caminho de relacionamento com Deus que eles querem ter. Então eles abraçam a palavra, eles dançam com a palavra, eles celebram como... E Deus é uma pessoa. Então quando eles abraçam a palavra, que seria a expressão física de Deus hoje, porque Jesus não está mais aqui, só está a presença do Espírito Santo, mas ele está em Espírito. Quem vê o Espírito Santo? Ninguém vê, mas ele está. Quem sente o Espírito Santo? Amém. A gente sente, mas a gente não vê. Mas a palavra você vê, você toca. Você quer tocar e abraçar Deus e está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Por isso que muitas vezes até os crentes se tornaram ridicularizados durante um tempo por causa disso aqui. Sim ou não? Quem já ridicularizou o crente que andava comigo de madrugada? Eu. Eu, quando não entendia isso, eu falava assim, mas para quê? Esse desodorante de crente? A gente chama de desodorante de crente, né? Mas por que andar com a Bíblia debaixo do braço? Esse não. Por que o crente andava com a Bíblia debaixo do braço? E deve andar até hoje, no sentido espiritual, tá? Entenda. Porque hoje você tem a Bíblia no celular, hoje a gente está... A pós-modernidade deu algumas outras opções. Mas por que andava? Porque o crente tem que entender que a palavra faz parte da vida dele hoje. Que você vai entender por que a palavra tem que fazer parte da tua vida. Se a palavra não estiver em nós, se a palavra não habitar em nós, se a Bíblia não for o nosso manual de regra de conduta, de vida, dificilmente nós vamos viver o que Deus tem para nós. Quando a Rosângela falou da célula de quinta-feira, e eu pude trazer aqui a visão bíblica sobre sonhos, porque a gente tem visão humana sobre sonhos, mas não a visão bíblica. E o homem não é capacitado a sonhar. Sonhos vêm de Deus. A Bíblia diz que o homem é capacitado a planejar. Então quando Deus coloca um sonho no teu coração, aí Ele te dá a capacidade de você planejar para alcançar aquele sonho. Mas o sonho não parte de nós. De nós parte as metas e os objetivos. Mas o sonho vem de Deus. E aí eu dei alguns exemplos aqui que não dá agora para falar de novo, que esclareceu. Por isso a gente não pode perder a célula. A célula é o momento da intimidade com o ensino. Então o que acontece? A gente só entende isso, começa a viver sonhos mesmo de Deus para nós, se a gente entender qual é a linguagem do sonho, que é a linguagem do Espírito. Esse aqui é um livro de sonhos. É um livro que te leva a sonhar. Se você conhecer, você volta a sonhar. Se você parar de ler, você para de sonhar. Ou você começa a achar que as suas metas pessoais são os sonhos de Deus para a sua vida, e não são. E não são. Você pode ter metas pessoais sem problema nenhum, mas não acho que isso é o sonho. É por isso que muitas vezes se frustra. Muita gente se frustra porque acha que está sonhando, e na verdade está só tendo metas e objetivos. Mas quando vem o sonho, ele te completa, porque o sonho é completo. Mas tudo isso depende do quanto a gente tem relacionamento com a Bíblia, com a palavra. Na vida cristã existem 3 pilares de vida cristã, que é a oração, a adoração e a palavra. Esses 3 pilares te sustentam na presença de Deus. Porém, desses 3, olha que interessante, a oração eficaz é quando você ora a palavra. Jesus, quando foi vencer o diabo no deserto, ele orou o quê? A palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito,
só Deus dará glória, só diante dele se prostrará. Quando ele quis vencer, e eu sei que você é uma pessoa que quer vencer na sua vida, ele usou o quê? A palavra na oração. Então veja, o pilar da oração eficaz está ligado à palavra. A adoração, o nosso louvor, a nossa devoção a Deus. O que Deus diz em João capítulo 4? Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e na palavra. A tua adoração precisa estar alicerçada também na palavra. Vocês estão entendendo a importância da Bíblia nas nossas vidas? Qual é a adoração perfeita? É a adoração feita na palavra. Por isso que eu até, na minha alma, aí estou falando da minha alma, rejeito muitos louvores atuais, que cantam tudo, menos a palavra. Você já reparou que a gente fica aqui trazendo os louvores antigos, né? O Rubem até falou, pai, será que a gente não vai cansar de ouvir os louvores antigos? Né? Aí, louvam a palavra, louvam em verdade, adoram em verdade. Não é musiquinha para te deixar feliz, não é musiquinha para te deixar com ânimo, é música que transforma a tua vida, é música que restaura o teu ser, é música que abre o teu coração para se aproximar de Deus, para entender quem é Deus, para viver quem é Deus. Por que a palavra é tão importante, queridos? Porque ela é o alimento para o teu espírito. O que Jesus disse em Mateus capítulo 4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém? Ele é alimento. Queridos, quem não lê a Bíblia é como se não estivesse jantando, almoçando, tomando café. O que acontece com alguém que não come? Enfraquece até que morre. Alguém que não lê a Bíblia, espiritualmente se enfraquece até que morre. Espiritualmente falando. Perde. O que é morrer espiritualmente? Perder a comunhão e o relacionamento com Deus. Quem não come fica fraco. Quem não se alimenta fica fraco, não é assim? E a gente precisa se alimentar. Do mesmo jeito que você precisa se alimentar diariamente. Você pode, por causa de um remédio, não fazer um jejum hoje, ou por causa de um processo, um projeto espiritual jejuar, mas aí tem um objetivo. Mas teoricamente, ou fisiologicamente falando, a gente precisa comer todos os dias, sim ou não? Sim. Eu e você precisamos comer todos os dias. E quando a gente não come, dá dor de cabeça. Até quando a gente jejua, dá, né? Dor de cabeça, fica fraco, estou com uma indisposição, não vou comer, mas aí você fica mais fraco, mesmo com indisposição, você precisa comer alguma coisa que seja tal. E tem um detalhe aqui que a gente precisa ver assim, o alimento, ele é uma coisa interessante. Por quê? Porque o alimento, quanto mais saudável ele for, melhor ele faz para o seu corpo, sim ou não? Então, por exemplo, na facilidade dos dias atuais, o que a gente acaba fazendo? Comendo o prático. E o prático, desculpa, né? É só porcaria. Miojo, McDonald's, né? Processados. A gente sabe que isso faz mal para a saúde. Mas é mais fácil. Falando da Bíblia é a mesma coisa. Falando da Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é o alimento puro. Mas às vezes dá trabalho. Dá trabalho ter que ler, interpretar. Dá trabalho ter que sair de casa para vir no culto, ouvir a palavra. Então as pessoas procuram aquilo que é mais fácil. E acabam deixando de se alimentar daquilo que traz saúde. Você que está aqui hoje está recebendo saúde espiritual na tua vida. Aí vem amanhã o problema, vem a dificuldade, vem o obstáculo, vem a barreira. Você tem saúde para enfrentar. Você tem saúde para resistir. Você tem saúde para aguentar os trancos do dia. E olha que tem dia que os trancos estão violentos. Não sei se é só comigo, talvez contigo não aconteça. Mas meu Deus do céu, tem dia que parece que a jamanta pegou você de frente e ainda depois deu ré e passou e aí ainda deu ré e passou por cima de novo. Não é? Quando você está levantando, ela vem de volta. Quem já passou por isso? Ou quem está passando por isso? Às vezes a gente está enfrentando essa jamanta. Mas se você tiver com saúde espiritual, pode vir o tranco que for, você
você aguenta. Amém. Você permanece de pé. E você ainda glorifica a Deus sabendo que Ele te dá saída e Ele te dá vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Você está entendendo? Então, a palavra ela é importante. A gente precisa, ainda que às vezes é igual comida. Preparar uma comida saudável dá trabalho, não dá? Tem que refogar, tem que não sei o que, e demora, e vai, e tudo. Não é mais fácil cortar a salsicha, pôr no molho pronto e bota para dentro. E manda ver. Mas não, a carne demora, não sei o que, demora para fazer. Por quê? Porque dá trabalho. E com a palavra de Deus, às vezes a gente não quer ter trabalho também. Só que aí a gente acaba se alimentando mal, porque a gente vai para aquilo só que está pronto. Aquilo que já está pronto. E posso te falar, nem tudo que está pronto faz bem. Cuidado para não ficar lá na internet, em vez de levar um tempo, você abrir a Bíblia, ler, puxa pastor, mas eu li e não entendi nada, não tem problema. Não tem problema. É igual você falar para o seu filho que não quer comer o brócolis. Não, mas esse aqui eu não quero, isso aqui. Mas faz bem aonde? Ele está vendo onde faz bem? Ele quer saber se faz bem, ele quer saber se é gostoso. E às vezes você lê e não entender nada. Mas não é gostoso, eu não estou entendendo ainda. Calma, persevera. Daqui a pouco está te fazendo bem, daqui a pouco está te fortalecendo. Mas às vezes é mais fácil abrir lá na internet e ouvir qualquer coisa que já está pronto. E sabe qual é o perigo disso? Quem garante que aquilo que está pronto é bom? Quem garante que aquilo que já veio pronto é bom? Deus quer que você invista tempo na comunhão com a palavra de Deus. Olha só, eu às vezes fico, quem participa lá do grupo da igreja El Shaddai, vai lá, todo dia eu posto um devocional da palavra, um versículo e um comentário a respeito do versículo. É o meu devocional que eu compartilho com vocês. E eu fico na dúvida às vezes, eu falo assim, está ajudando ou está atrapalhando? Aí você pode falar, não pastor, continua pondo lá que está me ajudando, cada palavra lá, ok, mas se você se limitar a pegar aquela palavra que eu posto lá e achar que aquilo é o alimento suficiente para a tua vida, eu estou te atrapalhando. Porque aquilo é um alimento, é igual se você tivesse vindo aqui tomar um café na minha casa. Aí eu coloquei aqui uma bolachinha, um croissant e a gente tomou um café, mas isso te alimentou o dia todo? Não. Então, o que eu estou querendo dizer? Que sim, tem um esforço meu ali de compartilhar a palavra com vocês, de dar alimento, mas deve ter um esforço teu de buscar o que Deus quer falar diretamente ao teu coração. Tem coisas que Deus só vai falar com você na hora que você abrir esse livro aqui. Se abrir no seu íntimo, no seu dia a dia com Deus. Amém? Amém. Qual tem sido a sua comunhão diária com a palavra de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um bebê quando nasce e ele vem ao mundo, quando ele tem fome, o que ele faz? Chora. Muito bem, ele chora. Tem uns bebês aí de uns 16 anos que quando está com fome continua chorando até hoje. Mãe, estou com fome. Pai, estou com fome. Mas o bebê ele chora porque ele tem fome. Ele se expressa que ele precisa daquele leite. Ele precisa daquilo. Queridos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o que acontece conosco? Nós nascemos de novo. A minha pergunta para a tua e para a minha reflexão hoje é: o quanto eu choro desejando a palavra de Deus? O chorar não é o chorar do bebê, tá? Mas o quanto eu me expresso falando, eu preciso desse alimento. Deixa eu falar uma coisa que arde no meu coração. Sabe o que comprova? O que comprova que alguém nasceu de novo em Cristo? Nasceu de novo, é nova criatura em Cristo Jesus? O quanto ele tem fome da palavra. Senão não comprova no nosso família. Se alguém nasceu de novo e é um bebê espiritual, ele chora pela palavra porque ele tem fome. Se ele não nasceu de novo, não tem fome. Alguém que vem no culto de domingo não vi, é a mesma coisa? Ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo fala, eu não posso, eu preciso estar lá, eu preciso dessa palavra, eu preciso desse alimento, porque senão eu me sinto
fraco. A palavra de Deus é tudo para mim, é algo que vai me sustentar. Quem está entendendo? Essa é a realidade. O novo nascimento está pela palavra. Não, eu preciso dessa palavra. Meu Deus, hoje eu ainda não li um versículo. Sabe, aquilo te faz falta. Isso comprova o novo nascimento, porque Jesus nos compara a um bebê. A Bíblia nos compara a um bebê quando a gente nasce de novo, espiritualmente falando. Quando o espírito estava morto, nasceu em Cristo Jesus. Então, o bebê chora porque ele tem fome. Enquanto ele não come, ele não para de chorar. Ele não expressa que ele precisa comer. Assim devemos ser nós, nos alimentando da palavra de Deus. Eu preciso da palavra. Meu Deus, hoje eu não li a Bíblia ainda. Alguma coisa tem que faltar. Se não está faltando, alguma coisa está errada na nossa vida com Deus. Porque aí mostra, talvez, que ainda não há uma vida com Deus. Porque se há, a gente precisa. A gente precisa se alimentar. A gente tem necessidade desse alimento. Eu, particularmente, não consigo sair da cama se eu não abrir um versículo na manhã. E normalmente é o versículo que você recebe lá, que Deus falou comigo. Pois lógico, eu vou refletir em cima desse versículo. Mas é a mesma coisa assim, olha, eu vou sair da cama, eu vou sair alimentado. Às vezes eu não entendo o que eu li na hora. Deus me deu, mas eu também não faço assim, vou abrir e ver o que Deus vai falar. Não. Eu busco, eu tenho meu jeito de buscar, cada um desenvolve a sua forma de se relacionar com a palavra. Mas eu busco, aí vem um versículo que salta ali aos meus olhos. Aí entra no meu coração. Mas nem sempre eu entendo de primeira. Porque às vezes a gente acha, não, Deus não está falando comigo, não entendi nada. Calma. Deixa o dia passar. Aí daqui a pouco acontece uma coisa e você fala, meu Deus. Lembra aquela palavra que Deus me deu de manhã? É isso aqui. É isso aqui que Deus preparou para o meu dia. É isso aqui que Deus falou no meu coração. É isso aqui. Quem já teve essa experiência? Não é assim? Meu Deus, olha essa palavra. Às vezes é a de ontem. Às vezes é a palavra que você ouve no domingo aqui no culto. Aí durante a semana você está lá no seu dia a dia, na sua batalha, de repente acontece alguma coisa, mas você fala, não, peraí, Deus já me avisou. Deus já me mostrou como lá no culto o pastor falou, a palavra falou, e aí pronto. Você está firme para enfrentar aquela situação. Esse é o alimento que Deus coloca diante de nós, que Deus derrama diante de nós. Amém. Quem nasceu de novo tem fome. E a Bíblia diz que no final dos tempos, até os ímpios que não nasceram, Deus vai colocar fome neles, da palavra de Deus. Olha o que diz, dá para colocar aqui, bem? Amós 8:11. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. Agora presta atenção: e não a acharão. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que é duro, mas é verdade. Vai chegar um dia que a palavra de Deus vai cessar, não vai ter mais. E quem não procurou antes vai ter fome, vai ter sede, vai procurar, mas não vai mais encontrar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vem pela segunda vez e arrebata a sua igreja, o Espírito Santo, que é quem nos guia toda a verdade, que é quem nos revela, vai ser retirado. E as pessoas vão ter fome de Deus, da palavra de Deus, mas não vão encontrá-la. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Olha aí quem está aí do seu lado. Você está do lado de um privilegiado. Olha aí. Porque você está sendo revelado a você o tempo oportuno de você procurar a palavra de Deus. Amém. Esse é o tempo, não perca esse tempo. Não abra mão disso. Não substitua você estar aqui recebendo uma palavra por nada na sua vida. Por nada, não deixe nada te roubar. De quinta, de domingo, aqui no caso da Igreja El Shaddai, que são os dias que tem, mas no seu dia a dia também, na hora que você abre ali a sua Bíblia e lê, amém?
coisa, olha como falta sede e fome em nós. Todos os cultos que eu dou aqui de domingo, eu subo depois no YouTube. Está lá, a palavra, está filmando ali, ó. Você está me vendo depois do culto, Deus te abençoe. Não pode estar aqui. Mas posso te falar? Mesmo quem falta, não vai depois acessar o YouTube para assistir. São poucos. Por que isso? Porque falta fome. Não entenderam ainda a necessidade de se alimentar da palavra. E eu vou explicar por quê. Amém? Agora olha que interessante era na época de Jesus e dos apóstolos. As pessoas recebiam a palavra, recebiam Jesus, e aí a Bíblia diz que elas tinham sede e fome, elas falavam assim: não vai embora, você não pode ficar na minha casa mais um tempo? Olha que interessante. Jesus vai prega para uma mulher samaritana. João capítulo 4 conta essa história. Aí a mulher samaritana aceita Jesus, reconhece que ele é o Messias, reconhece que ele é o Salvador. Aí ela volta para a casa dela correndo, volta para a cidade dela e diz assim: olha, eu achei o Salvador. Ela evangeliza a cidade, ela convida as pessoas, aí as pessoas vão até lá. Aí quando as pessoas chegam lá, Jesus prega para todo mundo, e todo mundo aceita Jesus no coração. Só que Jesus está de passagem por ali. O que eles fazem? Eles viram para Jesus e dizem assim: Jesus, você pode ficar mais? Nós queremos ouvir mais dessa palavra que o Senhor tem. Fica aqui conosco. Aí a Bíblia diz que Jesus fica mais 2 dias com ele. Vamos trazer para os dias atuais. Olha como a gente está acomodado. Quem aqui já teve, não é para levantar a mão, é reflexão, tá? Quem aqui já teve a predisposição de falar assim: pastor, você não pode ir uma semana na minha casa compartilhar a palavra de Deus comigo, eu preciso me alimentar da palavra. Não estou falando você em relação a mim, eu estou falando a igreja em relação à palavra. Pastor, eu preciso mais. Eu preciso mais dessa. Por que a gente não tem culto todo dia, pastor? Eu preciso dessa palavra. Agora, sabe o que acontece hoje em dia? E eu falo isso com dor no coração. Se eu chegar aqui hoje, digo de novo, não é igreja El Shaddai e pastor Carlos Henrique, estou falando igreja e a palavra de Deus, estou falando o conceito atual. Se eu chegar aqui hoje e falar assim: gente, a partir dessa semana que vem, toda terça-feira nós vamos ter um curso de estudo bíblico aqui. A maioria hoje vai pensar assim: meu Deus, mais um dia na semana. Ao invés de falar: ai, era tudo que eu precisava. Porque a palavra muda a minha vida. Porque a palavra é alimento para a minha vida. Porque a palavra é o que justamente falta na hora das maiores dores, da maior agonia, do maior sofrimento, da maior tristeza. Queridos, sabe por que existem dores, sofrimento, tristeza que parece que não passa? Porque está faltando a palavra. Porque se tiver a palavra, passa. A palavra é consolo, a palavra é conforto, a palavra é correção, a palavra é restauração, a palavra é cura, a palavra é vida de Deus no nosso meio. Então outras coisas acabam durando mais do que deveriam, porque falta essa palavra. Mas aqui na época, quando Pedro chega, o apóstolo Paulo chega, no livro de Atos capítulo 16 conta que ele prega na Europa pela primeira vez, na cidade de Filipos, e lá ele encontra uma mulher chamada Lídia, e Lídia aceita Jesus com Paulo. Sabe o que Lídia faz? Ela fala assim: vocês, seus amigos, não podem ficar na minha casa. Ela era uma empresária, né, do ramo de púrpura. Ela vendia produtos que tingiam tecidos. Imagina, naquela época isso era caríssimo. Ela era uma mulher de Tiatira, fazia negócios em Filipe, que era a maior cidade da colônia romana na época. Depois de Roma, Filipos era considerada a pequena Roma. Ela fazia negócios lá. Você imagina? Então ela tinha proeminência, ela tinha dinheiro e tal, e ela aceita Jesus. E ela diz assim: vocês não podem vir para a minha casa e ficar aqui, porque eu preciso mais. Eu preciso mais dessa. E a Bíblia diz que na casa dela nasce a igreja dos filipenses. Porque ela aceitou a palavra e ela pediu para que a palavra permanecesse na casa dela. Ali nasce uma igreja. Olha isso. Olha a sede que esse povo tinha de querer mais da palavra de Deus, e isso mudava a vida deles. Isso mudava a história deles. E eu quero declarar que você vai ter tanta sede da palavra, tanta fome da palavra, isso vai mudar a tua história por completo.
Só quem crê, diga amém, eu recebo. Amém. Rô, antes de você ir para lá, traz um copo d'água para mim, por favor. Ah, o Natan traz, amém. Amém, queridos? Então o povo pedia para Jesus e para os apóstolos para ficarem mais com eles, porque queriam mais da palavra. Amém? Hoje, por que a gente não faz isso? Porque a gente se enche de outros conhecimentos que não são de Deus. É autoajuda, é coaching, é treinamentos, tal. Ah, tudo isso é ruim? Não, de forma alguma. Mas não podem substituir a palavra. Amém? Amém. Então tem muitos treinamentos, tem muitos cursos de autoajuda, tem muitos treinamentos de coaching, são extraordinários, glória a Deus. Eu mesmo já fiz um curso com coaching de desenvolvimento pessoal quando eu morava em São Paulo, me ajudou muito em alguns aspectos, mas não substituiu. O curso de coaching não me curou, não me libertou, não me fez enfrentar meus maiores desafios, meus maiores medos e traumas dentro do meu coração. Tudo quem fez isso foi a palavra. Vocês estão entendendo a diferença? Então não tem problema você se aperfeiçoar. Às vezes, profissionalmente, você precisa se aperfeiçoar em algumas coisas, ok? Faça, estude. Eu sou adepto do estudo, amo estudar, gosto de estudar, tenho facilidade de concentração. Pode estar todo mundo ali assistindo o Jogo do Brasil. Se eu pegar um livro, eu leio o livro durante o Jogo do Brasil. Na hora que gritar gol, eu olho e volto. Eu não fico ali, pai, às vezes está rolando lá e não tem problema. Mas não pode substituir, porque isso aqui é alimento para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Amém. Por que a palavra é tão importante? Rapidinho aqui, eu só vou citar 5 coisas, porque se eu fosse citar tudo porque a palavra é importante, a gente passaria aqui até as 5:30 da tarde. Quem tem sede para isso? Amém. Isso. Amém. Nossa, o pessoal já disse, nossa, até 5:30 eu almoço. Eu não sei o quê, eu não sei o quê. Não dá, por quê? Porque a gente não tem esse afã. Deixa eu contar uma experiência para vocês que foi maravilhosa. No ano de 99, eu fiz meu encontro com Deus. E aí eu fui para Manaus fazer o reencontro. Mas para fazer o reencontro dentro dos passos da visão, precisava da escola de líderes, que é um curso que a gente tem aqui na igreja. Nós vamos começar no ano que vem a escola de líderes, que são 9 meses de aula, uma vez por semana. Só que como era a liderança da igreja na época, não tinha como fazer, a gente precisava transicionar a igreja na visão. Então, fui eu, o apóstolo Fábio, mais alguns líderes, né? Na verdade o apóstolo Fábio levou alguns líderes para lá, e o apóstolo René nos deu a escola de líderes em um dia. Nós começamos às 8 da manhã, da quarta-feira, para poder ir para sexta-feira no reencontro. Nós começamos às 8 da manhã e terminamos às 6 da manhã da quinta-feira. Direto. Era o tal de passar garrafa de água, passar bolacha, porque a gente não saiu, não tinha como sair. O apóstolo René pregou essas 22 horas, que deu 22 horas de aula seguida. Ele dava um intervalo que o apóstolo Gilmar pegava o violão, que era para ele ir no banheiro. Aí o apóstolo Gilmar cantava o louvor, a gente louvava e ele voltava e aula. Eu vou ser sincero para vocês. Luta contra a carne a gente tem. Ficamos cansados, no momento deu sono, aquele negócio. Mas a palavra foi entrando. Gente, quando terminou mesmo, que era 6 horas da manhã, só para vocês terem uma ideia, foi todo mundo para o hotel dormir. A gente só ia viajar na sexta. Eu só consegui pegar no sono às 14 horas. Das 6 horas até as 14 horas, eu estava vivo. Eu me sentia vivo, Loredana. Vivo. Eu não sei explicar. Quem é que já se sentiu vivo? Porque às vezes a gente se sente morto, né? Sim. A gente parece que as coisas morreram na nossa vida. Parece que a gente está só por inércia. É tão ruim isso, não é? A gente está vivendo por inércia, perdendo o propósito, perdendo o sentido das coisas. Eu me sentia vivo, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia pegar no sono. Às 14 horas, depois que eu almocei, acho que daí eu almocei e deu aquele alcalose metabólica, né? Aquela digestão aí. Aí eu dormi, mas eu fiquei lá das 6 da manhã até as 14
14, vivo, ligado, parecia que eu tinha tomado um choque e ele não conseguia relaxar. Tanto que eu me alimentei, é isso que a palavra de Deus quer fazer com você. Ela quer que todos os dias você acorde e se sinta vivo. Amém. Ela quer que todos os dias você acorde e se sinta forte. Ela quer que todos os dias você acorde e se sinta com. E ore e veja, tenha expectativas e tenha perspectiva. Mas se você não se alimentar, não vai ter como. Você vai se sentir morto. Você vai se sentir fraco. Você vai se sentir angustiado. Por que a palavra de Deus é tão importante? Primeiro, porque ela faz você conhecer a vontade de Deus. Ninguém sabe qual é a vontade de Deus se não conhecer esse livro. Olha o que diz Hebreus 4:12. Você consegue pôr rapidinho? Vou ver, quero ver, hoje eu vou te testar aí. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 lados, 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui está dizendo que a palavra de Deus é a única que vai te trazer entendimento, se é Deus que está falando, ou se é a tua alma que está falando. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, não é? Mas será que é Deus que está me pedindo isso ou sou eu que quero fazer isso? A única que te traz entendimento é a palavra de Deus. Eu queria muito fazer tal coisa. A Rosângela, por exemplo, está com esse trabalho dela. Ontem ela estava aqui nas nuvens. Fez a primeira venda dela via canal, não sei do que. É porque ela anunciou nos canais, aí uma pessoa entrou em contato e comprou 11 ou 15 itens de uma vez. Nossa, ela estava aqui, até chorou. Assim, por quê? Chorou. Você vai falar, fez uma venda que acho que não deu nem 100 reais, que era um monte de pecinha. A questão não é essa, a questão é você viver com alegria. Gente, eu quero testemunhar uma coisa para vocês aqui. Nós temos lutas como família, eu tenho lutas como pai, eu tenho lutas como marido, eu tenho lutas como pessoa, mas a gente vive aqui em casa uma alegria, uma gratidão diária, não sei, não dá para explicar, porque a gente não vive uma gratidão porque tudo está bem, não está, e eu compartilho, eu não tenho as coisas aqui, a minha vida é muito aberta, a minha vida é muito clara, não está lutas financeiras, desafios. Fevereiro agora eu estou devolvendo o carro, que é de assinatura, eu não vou conseguir continuar com ele, não posso continuar vou devolver, já está na programação aí. Se Deus mudar essa história até fevereiro, Ele é poderoso para isso, mas até eu já programei, assim, é programação natural, o homem faz planos, certo? Então, não queria estar com o carro, vou devolver, tal. Mas a gente vive uma alegria, a gente vive uma satisfação de vida que não tem explicação, mas eu sei de onde vem, eu sei o que é que nos alimenta, eu sei o que é que nos sustenta, e o que me faz acordar, queridos, de domingo de manhã e falar assim: Jesus, eu preciso da hora do culto logo. De quinta-feira na verdade eu não consigo pensar em outra coisa. De domingo, quando acaba o culto, até quinta-feira é a hora da célula. Eu só penso na célula. Eu vivo tudo, tá? Eu vivo o relacionamento com a minha família, eu vivo todos. Mas eu falo, a gente precisa de novo da presença de Deus. E quando acaba a célula, eu só penso no culto que eu falo, eu preciso, porque eu estou sendo alimentado junto com você. E é isso que Deus quer poder de você, esse desejo de ser alimentado. Porque na hora que vier os maiores desafios, você vai estar firme e forte. Amém. Em nome de Jesus. Então a Bíblia faz você conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia, você vai saber. Ela explica, ela faz você discernir: opa, isso aqui sou eu. Isso aqui é Deus. E se você preferir o que é de Deus em relação ao que é teu, você vai viver o que é teu de forma perfeita. Em nome de Jesus. Segundo, a Bíblia mostra qual é o caminho para as suas decisões. Quantos aqui têm decisões a tomar? Estão num tempo de decisão. Precisa falar: faço ou não faço? Vendo ou compro?
larga ou pele, fala ou cala. A Bíblia não diz em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado, tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar quieto. Tem o tempo de abraçar e o tempo de largar. Tem o tempo de guerrear e o tempo de viver em paz. Tudo tem um tempo. Como que eu sei qual decidir? Olha o que diz Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer saber qual é a decisão? A palavra de Deus te dá. Quando eu me converti, há 25 anos atrás, eu tinha recebido uma proposta. Eu sou formado em design gráfico, né? E eu estava desempregado, eu estava com problemas financeiros, e aí um amigo meu que tinha se formado comigo me ligou e falou assim: ó, estou precisando de uma pessoa como você aqui na agência onde eu estou trabalhando. E a agência era a DM9, para quem lembra lá atrás, do Nizam Guanais, uma das maiores do Brasil. Há 25 anos atrás, queridos, meu salário ia começar com R$ 3.900. 25 anos atrás, e eu estava desempregado hoje. E ele falou: ó, o salário inicial é 3.900, você precisa estar aqui. Ele me ligou numa quinta-feira, e ele falou: você precisa estar aqui na segunda-feira, vai ter um teste para você. Tá bom. Aí eu fui, conversei com a minha mãe, né, e que era a mais velha na fé da minha casa, nós éramos tudo bem novos convertidos, eu estava muito feliz de estar na igreja, mas eu não sabia, não tinha discernimento, não tinha nada. Aí eu virei para minha mãe, falei da proposta, aí minha mãe falou assim: agora você vai fazer o seguinte, estava me discipulando, né? Agora você vai no teu quarto, pergunta qual é a vontade de Deus. Na hora que ela falou aquilo, eu falei assim: peraí, eu estou desempregado, estou precisando de dinheiro, estou endividado, abri uma porta de emprego com um salário desse, como assim, qual é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus. Prestem atenção, o que é a lâmpada e luz para o nosso caminho. Aí eu peguei, mas eu obedeci, eu estava tão feliz na igreja, tinha começado, eu estava sentindo paz, eu não tinha nenhuma área transformada ainda, estava tudo uma porcaria, estava tudo destruído, eu estava endividado, eu estava sozinho, eu estava doente por causa da gastrite alcoólica, eu estava dependente do álcool, eu estava tudo arrebentado, mas eu estava feliz. Dá para explicar? Não dá, é Jesus. Aí eu fui no quarto, e eu falei assim: Senhor, né, do meu jeito, eu não sabia nem orar, gente. Hoje você me vê aqui orando, mas imagina. Aí eu olho assim: Senhor, o que eu faço? Aí eu acho que eu escutei uma voz, tá? Eu não sei discernir. Abra a palavra. E eu abri a palavra, e caiu no livro de Timóteo. E dizia assim: permaneça no caminho em que você se encontra. Aprenda do que eu tenho te ensinado. Eu li isso, Timóteo capítulo 3, tá? Não entendi. Mas eu falei: qual é o caminho que eu estou aprendendo, onde Deus está me ensinando? É na igreja. Eu entendi, é na igreja. Eu não posso sair da igreja. Eu posso ter esse emprego, mas eu não posso sair da igreja. Aí eu liguei para esse meu amigo na sexta-feira, porque na segunda era o teste. E eu falei assim para ele: me fala como é que está o serviço aí, como é que está? Ele falou assim: ó, acabamos de fechar com a Ambev um contrato bilhardário aqui, está serviço o dia inteiro, tem muita coisa, não tem hora para chegar, tá? Você pode entrar a hora que você quiser. A gente de publicidade é diferente, você pode entrar a hora que você quiser, mas também não tem hora para sair. Quando ele falou não tem hora para sair, automaticamente eu pensei na célula que eu estava indo, na reunião da Donep, dos empresários que eu estava indo. Uma era de terça, a outra era... Aí eu falei: opa, acendeu uma luz. Eu vou perder o caminho que eu estou aprendendo. Aí eu comecei a entender a palavra. Alguma palavra é luz. Começou a iluminar. Aí eu falei assim: mas e aí, como está? Ele falou: ó, fica tranquilo, a Ambev colocou aqui no nosso porão, deve ter aqui pelo menos uns 5 freezers de cerveja, a gente está bebendo o dia inteiro, a gente está aqui não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê.
acendeu uma segunda luz. Eu falei, não, mas não é mais isso que eu quero para a minha vida. O álcool me trouxe enfermidade. O álcool me fez me distanciar das pessoas. O álcool me fez ficar internado no hospital. Eu não quero mais isso. Olha a palavra, te trazendo luz. Aí eu desliguei o telefone, fiquei incomodado. Aí eu orei de novo para Deus e decidi não ir. E liguei para ele, falei, não vou segunda-feira. Por quê? Ele falou, porque eu não quero mais esse caminho, eu tenho Jesus no coração. Ele me xingou tanto. Mas ele me xingou, não xingou de bravo. Xingou porque na cabeça dele eu estava sendo, desculpa a palavra, burro, de abrir mão de uma oportunidade dessa. Mas eu não fui. E não me arrependo. Amém. E não me arrependo. A palavra é luz. A palavra te mostra qual decisão você tem que tomar. A palavra te mostra o caminho para sempre você voltar para a presença de Deus e não trocar Deus por nada. Depois disso foi aquele testemunho que eu dei aqui na célula, quando eu estava falando de sonhos, que eu fui procurar outro emprego, o cara falou, você não vai ter emprego, você vai ter empresa. E no final eu nunca mais trabalhei para ninguém, tive minha própria empresa durante 10 anos até Deus me chamar para pastor. A palavra mostra o caminho a ser trilhado, por isso a gente precisa dela, para decidir. Terceiro, ela ensina a viver de forma pura. Olha o que diz o Salmo 119 de novo, só que o versículo 9. Olha só. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E outras traduções, vivendo a tua palavra. Uma vida sem contaminação com as coisas desse mundo, sem se enganar com as propostas, com as ofertas desse mundo, porque o diabo coloca a proposta na nossa mesa, gente. E normalmente a proposta do diabo é mais fácil. Ela é mais fácil. O jovem, pega o exemplo dos meus filhos que estão aqui esperando no Senhor para terem um relacionamento, para terem um casamento, tem proposta todo dia lá fora. Mais fácil. Beija essa, fica com aquela, sai com aquela outra, transa com essa daqui, pega aquela outra, tá fácil. Vai para a farofa da GK. Quem ouviu falar da farofa da GK? Não é? Vai lá. Beijei 48 numa noite, fiz não sei o que com as outras. É mais fácil esse caminho. Mas é o caminho proposto para um futuro garantido? Não é. Depois está aí, doente, com a alma enferma, traumatizado, traído, ferido, enganado. Amém? Então, aqui está falando, a palavra, ela nos faz viver de forma pura, ela nos mostra como nos guardar da contaminação. Eu falei da vida sexual do jovem, né? Por causa do que aqui a palavra fala, mas pode ser em qualquer área da tua vida. Quantas propostas financeiras o diabo põe na nossa mesa? É fácil, é só você esconde isso aqui, é só ninguém saber disso, é só você fazer esse contrato por fora, é só você colocar por não, é só isso, é só não pagar o imposto, é só não sei o que, é só não sei o que, é só não sei o que. Está ali, as ofertas estão ali. É só não dar o dízimo, é só isso, só propostas para viver, não viver de forma pura. Mas o que nos garante a pureza, a não contaminação e o resultado de Deus nas nossas vidas é seguir a palavra. A palavra também, quarto ponto, traz prosperidade e sucesso nos nossos projetos. Quantos querem ter sucesso? Quantos querem ter sucesso nos seus projetos? Amém. Nós temos sonhos, nós temos projetos, metas, objetivos. Olha o que diz Josué 1:8. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, e tenhas cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem sucedido. O que o mundo mais procura lá fora, a Bíblia te dá: sucesso. Mas não é um sucesso passageiro, porque o mundo entrega aí, né? Sucesso passageiro. Outro dia eu brinquei, né? E quando vocês ouviram aquela música, tocou muito tempo, mas a maioria aqui já ouviu aquela música chamada Macarena. Hey, Macarena. Quem que canta?
E vocês não vão saber. Eles só têm essa música de sucesso. Mais nenhum. Eles nunca conseguiram emplacar um CD, uma outra música, esse grupo, do Macarena. Depois muitos regravaram a música deles. Mas o autor da música só tem essa música. Ou seja, sucesso. Ah, mas a música dele está aí até hoje. Mas você não acha que o cara queria ter desenvolvido uma carreira musical ou queria ser conhecido como homem de uma música só? Não é verdade? O mundo oferece sucesso que do dia para a noite passa. Deus não oferece sucesso, Deus oferece êxito. Para que venha e permaneça na tua vida, amém? Amém. E por último, a Bíblia faz com que a gente reconheça Jesus e recebemos a vida eterna. Olha o que diz 2 Timóteo 3,15. Vou ler para vocês, o Rubem vai colocar aí na tela. 2 Timóteo 3,15 diz assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras, sabe a palavra, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação em Jesus, ela não vem só de alguém falar, eu recebo Jesus no meu coração como Senhor. A salvação inicia nesse dia em que você recebe Jesus. Mas você se tornar sábio para permanecer salvo, permanecer nessa linha de salvação, você precisa da palavra. Porque senão nós podemos ser roubados até nisso. É difícil, mas é verdade. A Bíblia diz, e aqueles que perseverarem até o fim, estes sim serão salvos. É um caminho de perseverança. Quem sustenta você nessa perseverança? A palavra de Deus. Os ensinos, os escritos. Amém? Deus quer ter comunhão contigo através da palavra. Mas tem 3 resistências espirituais que não quer que você tenha comunhão com a palavra. Primeiro, a preguiça. A gente consegue assistir um filme de 3 horas sem piscar, mas não consegue ler 2 versículos sem dormir. Não é verdade? Ai, que preguiça de ler. Que preguiça que me dá. E só eu começar, acabou. Tudo. E é verdade. Isso não é você, até eu. Queridos, qualquer entretenimento te prende a atenção. Por quê? Porque é o que eu estou falando, né? É uma resistência. E aí eu volto a falar com a questão da refeição, né? A refeição mais fácil é aquela mais prática. É o miojo, gente. É a pipoca de micro-ondas. Fazer pipoca na panela dá trabalho. No micro-ondas é muito mais rápido, mas no micro-ondas dá câncer. É a comida mais cancerígena do mundo, é a pipoca de saquinho. Essa que estoura, você abre, manda, já vem a manteigada, é gostosa pra caramba, desculpa falar, é muito boa. Mas não é saudável. Então, a preguiça de ler a palavra faz a gente procurar o que é mais prático, o que é mais fácil. Por que eu vou ler? Dá trabalho ler, cansa, é mais só assistir. Assista um filme bíblico que dá no mesmo. Não, é muito bom você assistir um filme bíblico, mas não substitui a palavra. Então a preguiça, a indiferença, que eu já falei aqui, tanto faz eu ir ou não no culto, eu ler ou não. O pastor já manda o devocional todo dia, quando ele mandar eu leio lá no grupo e está tudo bem. Graças a Deus que você lê, mas precisa ter essa fome, essa sede. E eu vejo hoje a gente vivendo um mundo de muita indiferença para tudo. Parece que nada mais entusiasma as pessoas. Nada. Não sei vocês, mas essa Copa não me entusiasmou em nada. Eu assisto porque eu gosto de futebol. Aí é uma questão, tanto que eu qualquer jogo, a Rosângela fala assim, mas você está assistindo Brusque versus 15 de Piracicaba? Jogo da 3ª divisão, por quê? Porque eu gosto de futebol. Para mim não importa eu tenho meu time e tal, eu torci pro Brasil e tal, mas eu gosto de futebol. Eu gosto, eu assisto qualquer jogo. Então, ontem estava jogando lá Portugal, eu estava assistindo, estava jogando, eu estava assistindo. Eu gosto. Mas as coisas atualmente estão tão passageiras que não nos entusiasmam mais. Não é verdade? Você não... eu quero aquele celular. Aí você compra aquele celular e alguém porque já tem outros. E as coisas vão substituindo muito rápido. Nada mais dura, nada
Só que se a gente transferir essa indiferença para a nossa vida com Deus, isso nos custa caro. Uma coisa é você não se entusiasmar com a Copa passa, não muda nada na sua vida, nem na minha. E até na vida de quem se entusiasmou também não mudou nada. Mas isso aqui muda a nossa vida. Então nisso aqui a gente não pode perder o entusiasmo. Não podemos nos tornar indiferentes à palavra de Deus. Você tem que sentir fome o dia que você não vem no culto. Você tem que sentir fome. Tem que passar o dia com fome. Porque às vezes acontece, não dá para vir. Ok? Aconteceu lá um problema. É exceção. Eu sei que na sua vida é exceção. Mas naquele dia você fala, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu preciso pelo menos ligar para a pastora, para o pastor e pedir para ele orar para mim, só para ouvir a voz dele. Sabe? Precisa arder. Porque se deu ou não deu, tanto faz, isso nos custa caro amanhã. Então é a preguiça, é a indiferença, e também uma das coisas que nos rouba de querer isso aqui é a acomodação. Posso te falar qual é uma das frases que parecem mais espirituais, mas na verdade mostra uma das maiores acomodações da vida? Eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Só aí só acomodado fala isso. Não quer dizer que você não tem que ser grato. Seja sempre grato, mas nunca satisfeito, porque você pode ir além. Amém. Você pode ir mais fundo. Amém. Esse não tem mais nada para pedir. Como assim? A Bíblia diz que é para você pedir. A Bíblia manda você pedir. É uma ordem de Deus: pedir e dar-se-vos-á. Está no imperativo. Tem que pedir. Não tenho mais nada para pedir. Isso não é espiritual, isso é acomodação. Você agradece pelo que você tem, mas pede pelo que você não tem. Isso é espiritual. Por quê? Porque se eu me acomodar, queridos, eu paro de alcançar. E se eu me acomodar, para que eu vou ler? Se eu já não quero alcançar mais nada? Para que eu vou tomar posse dessas promessas aqui, se para mim já tanto faz? Se eu já me acomodei mesmo? Se as coisas... Por quê? Porque na acomodação, nós perdemos o propósito. E se perdemos o propósito, a gente começa até a pedir e não receber, porque a gente pede mal. A gente não sabe como pedir. Então Deus está falando, olha, não tenha preguiça, não seja indiferente e não se acomode em relação à palavra. Hoje Deus vai arrancar toda a preguiça, toda a indiferença, toda a acomodação que nos impede de mergulhar na palavra e viver dela e viver por ela, em nome de Jesus. Quantos querem entrar nesse tempo? Então, a gente pega, eu quero orar por você.